Glória a Deus. Amém, Jesus. Bom dia, irmãos. Pode sentar, por gentileza. Glória a Deus. Nós estamos nesse propósito para amaldiçoar a figueira. A figueira a gente entende, então, que é aquilo que não dá bom fruto para a gente, aquilo que, na verdade, tira de nós alguma coisa, né? A figueira, quando a Bíblia fala que quando Jesus chega junto da figueira, ela não dá fruto para ele, e ele amaldiçoa a figueira, e ele fala: nunca mais coma alguém fruto de ti. E na hora, só estou comentando que eu já preguei, né? Então a gente não vai pregar isso novamente. Na hora, os discípulos não viram nada acontecer, a figueira continuou bonita, parecendo que podia gerar fruto a qualquer hora, mas não gerou. E no dia seguinte, quando eles passam, o Pedro percebe que ela está secando, e ele fala: mestre, a figueira que o senhor amaldiçoou ontem está seca desde as raízes. Aí Deus mostrou para a gente que no dia anterior, quando Jesus amaldiçoou a figueira, ela já tinha começado a se secar, mas na raiz, e ninguém conseguia enxergar. Tem maldição, irmãos, que tem que se secar lá na raiz. A gente ora e a vida da pessoa não muda. E por que a vida da pessoa não muda? Porque o problema verdadeiro não está sendo atacado. Eu não sei qual é o problema verdadeiro, talvez nem você saiba. Porque tem gente que está enfrentando batalhas, o mundo espiritual está contra ela, e ela está enfrentando batalha, e nem ela mesma sabe por que ela está enfrentando aquilo. É uma pessoa boa, por que ela está enfrentando aquilo? Mas às vezes são coisas antigas que a pessoa vai carregando, pecados não confessados, está no curso Fé do Missionário. Pecados não confessados são pecados não perdoados. Então a pessoa que não se arrepende, não pede perdão, o tempo passa, vai colocando a sujeira para baixo do tapete, e daqui a alguns anos as coisas começam a degringolar, né? Começa a dar errado, e ela pensa assim: mas o que eu fiz? Foi lá atrás, quando errou feio e não se arrependeu, não pediu perdão, não falou sério com Deus. Aquele mal, tem gente que carrega no coração aquela mágoa, aquela ferida, aquele machucado, carrega na alma dela, no coração, e quando pensa naquilo fica até com ódio, com ira, mas não pede perdão, não se arrepende. Nós temos que aprender a amaldiçoar o mal. O mal não é só aquilo que é visível. Quando Jesus amaldiçoou a figueira, não foi visível, começou na raiz. Nem sempre o mal é aquilo que está visível. Você vê uma pessoa doente, então o mal dela é a doença. Mas e o que está invisível? Você não sabe. Aí você repreende a doença daquela pessoa. Mas e o que está invisível? O que está dentro dela? O que está na alma dela? E a ira, e o ódio, a raiva, a maldade, a malícia? Você não vê. É invisível. E ela às vezes não é curada por causa dessas coisas. E aí você não entende, porque você ora e nada acontece. Ora e nada acontece. E onde está o mal? Talvez o mal não seja aquela doença de fato, mas lá na raiz tem alguma coisa. E se a gente atacar a raiz, aquela doença vai embora. E é assim que funciona no mundo espiritual. Amém, Jesus? Nós precisamos aprender, então, a repreender e amaldiçoar o mal pela raiz, em nome de Jesus. Eu quero ler com você hoje algo que eu acho que vai ser muito importante para a sua vida toda. Salmo 59. São poucos versículos, uma mensagem que eu entendo que vai ser até rápida, mas que vai ficar para a sua vida toda se você prestar atenção. Muito forte que Deus colocou aqui. Salmo 59. Versículo 10. Deixa eu perguntar uma coisa: todo mundo pegou a folha? Tem gente que não pegou? Hoje eu vou amaldiçoar aqui, hein? Antes da gente meditar, entrega a folha para quem não tem. Isso. Aí, na saída, você já pega uma e já leva para casa. Porque aí em casa você já escreve, bota na sua Bíblia e traz sexta-feira que vem já. Né, já traz ela escrita. Pode até levar mais uma para poder evangelizar alguém. Tem bastante aí. Aqui você coloca, não esqueça, tá? Coloca só o problema que tem que ser amaldiçoado desde a raiz. Não coloca nome de pessoas para serem curadas, não. Coloca a enfermidade da pessoa que está doente. Então como é que é, pastor? Eu quero a cura do João. Não.
Eu quero que o câncer do João desapareça. É o câncer que tem que ser amaldiçoado. Entende? A gente está orando para amaldiçoar o mal. E aí aqui a gente ora para pedir o bem, em nome de Jesus. Bom, vamos lá então. Salmo 59, versículo 10, diz o seguinte, tem gente lá dentro? Prepara a nova versão internacional para mim. Quem é que está lá dentro? O Biratã. Prepare então aí, obreiro, a nova versão internacional, tá? Versículo 10 diz assim: o Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Ele está falando aqui de triunfar, de você triunfando sobre o problema que o inimigo causou na sua vida. Entende? Quando ele fala assim, o Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro, sempre vem. Se você clamar, buscar na palavra, vir na presença dele, ele sempre virá. Nunca te deixará desamparado e sozinho. Ele me fará ver o meu desejo, ou seja, o meu triunfo, vou vencer sobre os meus inimigos. Por isso que eu mandei separar a nova versão internacional. Ele deve estar procurando, achou já. Olha aí, ó. O meu Deus fiel, então nosso Deus é fiel, virá ao meu encontro e permitirá, permissão de Deus, que eu triunfe sobre os meus inimigos. Quem são os meus inimigos? Ah, pastor, aquele homem que consertou meu carro e fez uma lambança lá e tirou meu dinheiro e não fez um trabalho bom. Ele é o meu inimigo a partir de agora. Não, não é ele, irmãos. É o espírito de ódio que entrou no seu coração e você quer o mal daquela pessoa agora. Esse é seu inimigo. Esse é que é seu inimigo. Não, aquela pessoa que me prejudicou, se eu puder, eu vou passar por cima dela, pastor. Vou passar por cima dela. Não, não, não. Esse não é o seu inimigo. O seu inimigo é o demônio que fez ele te dar uma volta. Entende? Sempre vai ter um demônio por trás de algo ruim que acontece na nossa vida. Muitos não pensam assim. Até igrejas não pensam assim hoje. É uma pena, porque Jesus não é mentiroso. E ele disse que o diabo é o causador de todos os males. Então, quando alguém fala, não, isso não tem nada a ver com o diabo. Não faça de Jesus o mentiroso, porque ele não é. Ele é a verdade. E ele é a vida. Se ele diz que o diabo é o causador de todos os males, então ele causou esse mal, influenciando, às vezes até possuindo, ou então influenciando uma pessoa. Então ele está dizendo, quando ele fala do inimigo, eu vou triunfar, Deus vai permitir que eu triunfe sobre o meu inimigo. Ele está falando de Satanás e suas entidades. Ele não pode triunfar sobre você mais. Amém, Jesus? Deus permite, ele vem com a misericórdia dele sobre você, ainda que não seja pela sua fé, hein? Aqui está falando de misericórdia. O Deus da minha misericórdia. O Deus da minha misericórdia. Ainda o Deus fiel. Na outra tradução fala o Deus fiel. Ainda que não seja pela sua fé, ainda que a sua fé não esteja tão alicerçada, mas se você buscar Deus, ele vai vir com a misericórdia dele, com a fidelidade dele, e ele vai permitir que você triunfe sobre os seus inimigos. Eu gosto muito de contar um testemunho da minha esposa, que estava com a minha irmã, há muitos anos atrás. Eu nem era convertido ainda, ela já era. E elas entraram, a minha irmã foi comprar uma filmadora, aquela filmadora antiga, JVC, aquela que a gente comprava, que não era tão caro, mas dava para comprar, parcelado em 30 vezes, dava para comprar, e ela foi comprar, e a minha esposa foi junto. E o vendedor olhou para as duas assim, muito simplesinhas, e achou que elas não tinham condição de comprar, era a minha irmã que ia comprar, aquela filmadora. Desdenhou, você sabe que existe isso. Desdenhou. E ele começou a tratá-las mal. E ele saiu murmurando, reclamando. E aí minha esposa percebeu. E falou assim, Edna, deixa eu fazer uma oração aqui. Minha irmã nem sabia o que era aquilo direito.
mas a minha esposa já sabia. E ela fez uma oração: esse demônio que está fazendo esse homem tratar a gente desse jeito está repreendido. E quando o homem saiu lá de dentro, irmãos, ele já sai lá de dentro com um sorriso. Ele já sai lá de dentro uma seda. Ele já sai lá de dentro tratando elas muito bem, com água gelada e tudo. Ele faz tudo diferente. A minha esposa falou, quando chegou em Cadinhos, parecia que era outra pessoa. Era um demônio. Para irritar, para gerar problema, para gerar confusão, para gerar processo, para gerar briga, para gerar coisa ruim no coração da pessoa. Nós temos que ter uma visão espiritual da vida. Senão, irmão, você vai perder sua paz. E perdendo a paz, perde a saúde. Perdendo a paz, você vai magoar a pessoa, você vai ser ignorante com elas. Você está sem paz. Qualquer coisa você vai querer discutir com a pessoa, maltratar a pessoa que te ama, que você ama. Depois fica aquele clima ruim, né? O marido passa pela mulher na cozinha, esbarra nela, não pede perdão, vai na água, bebe, a mulher vai na sala, chama, jantar está pronto. Não fala mais com carinho, joga o prato lá, pá, senta aí e come. E ele já vai, você come aqui que eu vou lá para a sala, não quero saber de você. Que clima, irmão, que clima. Que clima horrível. Para que isso? Nós temos que ter a visão espiritual da coisa. Amém, Jesus? E repreender esse mal para a gente não carregar dentro de nós maldade nenhuma. Em Jesus não havia maldade. Ele quer que a gente ande sem essa maldade, essa malícia que o mundo tem. Mas tem crente que está com essa maldade. Qualquer coisinha já quer briga, já quer confusão, já quer arrumar. Esse cara não presta, vamos dar de pau nele. Não é assim não, irmão. Pelo amor de Deus, nós somos de Jesus. Deus fiel, o nosso Deus fiel virá e nos permitirá que triunfemos sobre os nossos inimigos. Agora veio uma revelação que eu senti muito no meu coração aqui de trazer para você. Versículo 11. Pode continuar na Nova Versão Internacional, pastor. Não os mates, para que o meu povo se não esqueça, espalha-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, nosso escudo. Nova Versão Internacional, vamos lá. Mas não os mates, ó Senhor. Não, mas isso aí. Tá certo. Essa é a Nova Versão Internacional. Mas não os mates, ó Senhor, nosso escudo. Senão, o que vai acontecer? O meu povo o esquecerá. Em teu poder, faze-os vaguearem, passa, e abate-os. Amém, Jesus? Eu fiquei pensando nisso. Você já passou, alguém aqui, já passou por situações que você entende que não merecia passar? Sim ou não? Situações que você não merecia. Por que eu estou passando por isso? Entende? Esse versículo está dizendo, o salmista está pedindo a Deus, falando assim, me deixa triunfar sobre os meus inimigos pela sua fidelidade e misericórdia, mas não destrua esses inimigos agora não. Por quê? Porque senão eles vão esquecer. Eles não vão ter batalhas. A vida deles vai ficar boa. Eles vão amolecer. O teu povo vai ficar fraco, Deus. O teu povo não vai ter batalha para triunfar, não vai ter motivo para orar, não vai ter motivo para se consagrar, não vai ter razão para jejuar, o teu povo não vai ter motivo para vir à igreja, afinal de contas está tudo bem. Olha a visão do salmista, irmão. Olha a visão do salmista. Fica na mão, depois coloca, senta aí, vamos participar. Entendeu? Olha a visão do salmista. Ele diz, o Senhor então espalha esses meus inimigos, não mata, espalha, abate, mas não mata. Por quê? Porque senão eles vão esquecer do Senhor. O meu povo, senão o meu povo o esquecerá. Aí o meu povo vai relaxar. Veja se não acontece isso. O povo vem para a igreja com doença, com enfermidade, com desemprego, com problemas conjugais, familiares, sentimentais, emocionais, com depressão, com ansiedade, com síndrome de pânico. Aí melhora, o inimigo é destruído, aí ele começa a melhorar e de repente relaxa. E aquele que vinha quarta, sexta e domingo, passa a vir só sexta e domingo, ou quarta e domingo.
2 dias na semana agora já está bom. Tem gente que vinha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Sábado passava só para dar um oi, mas passava. Aí diminuiu. Agora é só segunda, quarta, sexta e domingo. Mas melhorou, está tudo tranquilo, Deus está abençoando. Sexta, domingo ou quarta e domingo. Não tem mais tempo não, vou escolher só 2 dias. E a coisa está boa, e o inimigo não bate. Venceu isso, venceu aquilo, venceu, está vencendo, está vencendo. Sabe de uma coisa? Só domingo agora. E daqui a pouco um domingo sim, um domingo não. Porque afinal de contas eu estou bem demais. Eu não preciso ficar na igreja como um beato toda hora. Não, eu posso vir muito menos. É isso que ele está falando. Ele está dizendo, não mate o inimigo. Espalha todos eles e vai abatendo. Deixa eles vagueando para lá e para cá. Porque de vez em quando eles vão voltar e o teu povo não vai esquecer que existe um Deus, mas existe um inimigo. Existe um céu para ganhar e um inferno para evitar. Que eu não posso vir na igreja de vez em quando, só de vez em quando eu fico desempregado, quando a crise conjugal apareceu, quando a crise renal surgiu. Não, eu tenho que ficar na igreja e me firmar com Deus. O teu povo não pode esquecer que tem um inimigo. O teu povo não pode esquecer do Senhor. Então não destrua ele completamente. Entendeu? Porque às vezes a gente passa a luta e a gente fica questionando, mas por que eu estou passando por isso? É nessa hora que você mais corre para Deus, na hora da batalha. Nós precisamos da guerra, irmãos. Nós precisamos da batalha. Nós precisamos desses momentos de batalha. Precisamos, estou te falando. Porque senão a gente relaxa demais. Além do que deveríamos relaxar. E o diabo se aproveita disso. Tem gente que voltou a beber porque relaxou muito. Tem gente que voltou a ver filme que não devia ver. Já tinha parado de ver aqueles filmes cheios de sujeira. E agora voltou a ver. Tem gente que voltou a ouvir o seu pagode, sua música do mundo. Agora não tem problema mais. Mas no início só queria saber de louvor. Mas agora não quer mais. Voltou a ouvir. Voltou a ouvir porque, não, eu percebi que é exagero. Não, não é exagero coisa nenhuma, não. A gente não tem que entrar em concordância com o mundo, hora nenhuma. Amém, Jesus? O que é do mundo é do mundo, o que é de Deus é de Deus. Jesus foi claro, dá a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. E a gente quer misturar as coisas. O que é de Deus dá para César, o que é de César dá para Deus. Não. Não tem mistura. César é de César, de Deus é de Deus. Não tem mistura. E a gente está misturando demais, irmãos. Está dando para entender, sim ou não? Isso aqui é para mudar a sua vida. Para você parar. Ah, não, estou passando uma luta? Estou. Bom, tem um erro meu? Tenho. Então eu vou me acertar. Tem pecado? Tem. Então eu vou pedir perdão. Não tenho nada. Eu não entendo por que eu estou passando por isso. É só Deus trabalhando você. É só Deus moldando a sua fé. É só Deus fazendo você não esquecer que existe um demônio, que existe um diabo, que existe um inferno. É Deus fazendo você não esquecer que você tem um grande Deus e deve buscá-lo em todo tempo, que você tem que estar na presença dele sempre. É só isso. Só isso. Se tiver pecado, se arrependa. Se tiver coisa errada, se arrependa. Mas se não tem, não fique encasquetado, não. A guerra faz parte da nossa vida. Chega a ser necessário na nossa vida essas batalhas que a gente enfrenta, porque é aí que a gente se aproxima mais de Deus. Amém, Jesus? Glória a Deus. Deu para entender então por que eu fiquei meio empolgado com isso aqui? Amém? Então vamos lá. Ainda tem umas coisinhas que eu quero ver. Eu falei que ia ser rápido e vai ser. Versículo 12 diz assim, ó: pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba, e pelas maldições e pelas mentiras que proferem. Eu coloquei aqui, irmãos, na minha cola aqui, ó: não permita que essas obras, que são de quem? Do inimigo, estejam entre vocês também. Pecado, soberba, maldições, mentiras. É o inimigo que age assim. Quando você cai nesses erros, aceita essas coisas na sua vida, coisas que são maldições, soberba, vaidade, mentiras, enganos, pecados. Quando você aceita isso na sua vida, você está aceitando algo que não é de Deus. Característica do inimigo. Não é característica do Espírito Santo.
Então nós não podemos aceitar, você não devia aceitar isso de jeito nenhum. Percebeu que tem algo assim? Tudo você quer trazer para você, mesmo sendo contra a palavra, você está trazendo maldição. Não era para aceitar. Por mais que a sua carne peça, por mais que você tenha desejos, por mais que você tenha vontades, por mais que você queira alguma coisa, você olhou para a palavra, está contra, você tem que, com força, desistir daquilo. Porque você está atraindo a maldição. Você está desejando a maldição, como eu falei semana passada aqui. Fiz até uma brincadeira aqui com o irmão, com vocês, que quem deseja a maldição, a bênção se afasta. Lembra disso? Eu saí correndo pela igreja aí, igual um doido. Amém, Jesus? A bênção se afasta. Então, não deixe que essas características que ele fala aqui agora, pelo pecado da sua boca, pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos. É prisão, o pecado é prisão. As mentiras, os enganos, tudo que é da característica do diabo, ainda que lhe dê algum prazer, é tudo conversa fiada dele, é prisão. Você vai ficar aprisionado àquilo ali, aquele costume, aquela prática, aquele desejo, aquele pecado, aquilo vai se tornando numa prisão e de repente você não tem dificuldade de sair, porque aquilo tornou-se muito forte na sua vida. Mas tornou-se forte porque você aceitou, não combateu, foi gostando, foi deixando entrar devagar, foi, de repente entrou de vez, e agora você não quer saber de outra vida, e está desagradando a Deus. Você está com as características do inimigo. Ele está falando de um inimigo em comum aqui. E as características deles não podem estar em nós. Isso é desde o princípio, irmãos. Desde o princípio. Lá na lei de Moisés, ou que Deus deu para Moisés, Deus falou: vocês vão entrar naquelas terras, mas vocês não vão dar seus filhos para casarem com as filhas deles, e não vão dar suas filhas para casarem com os filhos deles. Por quê? Porque eu não quero que seja misturado. Eu não quero que haja essa mistura. Isso é desde o princípio, irmãos. Não dá, não tem como se misturar. As coisas que não são de Deus, não são de Deus. É simples assim. Ou a gente entende ou não entende. Ou a gente aceita ou não aceita. Mas a escolha é minha e a escolha é sua. Não é de ninguém. A escolha não é de Deus não, irmãos. Não, pastor, se Deus escolheu, já era. Não, já era não. Tem a sua escolha. Você tem que saber quem... Lembra aqueles desenhos antigos? Aí aparecia um anjo aqui do lado. Aí aparecia um demôniozinho do outro lado. Um diabinho do outro lado. Lembra daquele desenho? Aí o anjo falava assim: não, você está certo, não faz isso não. E o diabinho do outro lado assim: faz que você vai se dar bem, faz que você vai arrebentar, faz que você vai ver só como é que vai ser bom. E o anjo falou assim: não ouve ele não, você não pode fazer isso. E o diabinho: esse aí é um bicho ruim, ele não faz isso não, faz o que eu estou falando. Você pode reparar que no desenho parece que o diabinho às vezes vencia, né? O anjo sumia e o bicho fazia o que o diabo queria. É mais ou menos um retrato de hoje, irmão. Porque a pessoa quer mudança na vida dela, mas ela não quer mudar de vida. Não quer mudar de comportamento. Ela quer que Deus entre e mude a vida dela à força. Não é por força nem por violência, a Bíblia fala. Não é por força nem por violência. E ela quer porque quer que Deus entre e abençoe. Aí, como ela não quer mudar de vida, ela vai procurar outros meios para Deus abençoar. E de repente ela está fazendo a vontade do maligno, achando que está fazendo a vontade de Deus. Porque ela começa a buscar outros meios, outros rituais, outras situações para Deus abençoá-la. Ela pega isso aqui, joga para trás e não quer nem saber o que está escrito aqui. Ela quer fazer qualquer coisa para mudar a vida dela, menos olhar para cá, que é a palavra de Deus. A escolha não é de Deus, a escolha é minha. Ele me dá a direção e ele fala: escolhe, é você. Eu te dei inteligência para isso. Te dou sabedoria se você pedir. A Bíblia fala: quer sabedoria? Peça a Deus. Ele dá a todos liberalmente.
Ele mandou o Espírito Santo para nos ensinar tudo sobre pecado, justiça e juízo. João 16. Ele enviou o Espírito dele para nos dar essa capacidade. Agora ele nos mostra um caminho e nos mostra o outro e fala, escolhe esse. Mas a escolha é minha. A escolha é sua. Isso eu não faço, isso eu não quero para mim. Eu vou procurar Deus em outro lugar. Vai, não tem problema nenhum. Mas aqui ou fora daqui, esse Deus da Bíblia, esse Deus único, fora daqui você não acha. Não acha. Ou acha ele aqui, ou você não vai encontrar. Você vai encontrar um outro Deus que vai tentar se parecer com ele, mas nunca vai conseguir ser igual. Outro Deus além dele não há. Nunca houve e nunca haverá. Ele é soberano. O Criador dos céus e da terra. A escolha é nossa. Amém, Jesus? Cuidado para não receber em você características que não são do nosso Deus. Aqui ele está apresentando características do inimigo. Pelo pecado da sua boca, pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba, pelas maldições e pelas mentiras que profere. Então, maldições, mentiras, todo pecado, isso é uma prisão. Não é para mim. Irmãos, eu vim para Jesus, não foi para ficar preso no mundo. Eu sou preso, mas preso em Jesus Cristo. Eu estou apegado a Ele e aprisionado a Ele. Se Ele mandar ir para lá, eu vou. Mandar vir para cá, eu vou. Então a minha prisão é em Jesus Cristo. Se existe uma prisão, é em Jesus Cristo. As prisões que existiam na minha vida no passado não podem me dominar mais, a menos que eu faça escolha errada. A escolha é minha. Entendeu? A escolha é sua. Você só volta para a prisão desse mundo, do pecado, da coisa errada, se você decidir escolher isso. A escolha é sua. Deus não tirou a sua capacidade de escolher. Você pode sair daqui agora, ir lá para a Praça da Guilherme, encontrar seus amigos e voltar a beber cachaça. Essa escolha é sua. Você pode fazer isso e o problema é seu, sem problema nenhum. Deus não vai parar você no meio do caminho e aparecer para você com um anjo enorme, dizendo, o que você está fazendo, rapaz? Você foi para minha casa e vai voltar para lá? Ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. A escolha é sua. Está dando para entender, sim ou não? Irmãos, Deus quer abençoar você. Deus quer mudar a sua e Ele pode fazer isso. Se tem alguém nesse mundo que pode mudar a sua história, é Jesus Cristo. Não tem outro. Diga graças a Deus. Aí no versículo 13, ele vai falar assim no 13. Aí estou encerrando aqui agora. Consome-os na tua indignação. Consome-os de modo que não existam mais, para que saibam que Deus reina em Jacó, até aos confins da terra. Esse eu quero ler na nova versão internacional também com vocês. Olha o que diz aí na tela. Consome-os em tua ira, consome-os até que não mais existam. Chega uma hora, se você insistir, perseverar, permanecer fiel, firme em Deus, que tudo que é do inimigo vai desaparecer na sua vida. Alguns casos desaparece assim rapidamente. Alguns casos parece que a força dele vai diminuindo. Você já fechou um bujão de gás com um fogo aceso? Já fez isso? O fogo está aceso, o gás está ligado, certo? Você foi lá e fechou o gás com fogo aceso. Já fez isso? Já fez? O que aconteceu? Quem fez isso? O que aconteceu? O fogo foi diminuindo aos... Por que o fogo foi diminuindo aos poucos? Porque você fechou o que alimentava o fogo.
Entendeu? O que alimentava o fogo, o gás que gerava fogo. O fogo estava forte. Você fechou o gás que alimentava o fogo. E o fogo foi diminuindo, diminuindo, até acabar o gás que estava ainda naquela borracha. O restante ali o fogo foi diminuindo até apagou. Por quê? Porque o que alimentava aquele fogo foi cortado. Entende? Deus ele faz isso ao passo que você decide entregar-se a Ele e fazer aquilo que Ele lhe manda. E vai depender desse gás. Tem gente que parece que tem uma borrachinha um pouco maior, e tem mais gás na borracha, e o fogo vai diminuindo, 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 e demora um pouco mais. E tem casos que cessa rápido, que é bom, quando você vem para Jesus, e coisas ruins saem da sua vida imediatamente. Tem casos que vai diminuir, diminuir. Eu já vi casos assim. Eu já vi casos de pessoas que fumavam 3 carteiras de cigarro por dia. Um mês depois estava fumando 2. Depois 1. Depois 20, 19, 18, 15. Passou a fumar 1 cigarro por dia. Até que chega um dia que tomou nojo totalmente e conseguiu largar. Isso levou um tempo, demandou tempo. Mas eu já vi pessoas chegarem na igreja com esse vício e no dia seguinte já tomar nojo. Então, alguns parece que estão dando um pouquinho de gás ainda para o fogo permanecer e demorar a esvaziar, a assumir definitivamente. Tem que fechar tudo. Amém, irmãos? E acabar com esse gás, e aí é você com suas escolhas. Se você sempre quando vai para cá, você cai, então para de vir para cá. Por que você vai para cá? Passou, quando a minha esposa sai de casa, eu fico sozinho, não dá certo. É só ela sair de casa e me deixar sozinho, não dá certo. Só faço besteira. Bota um tênis e vai caminhar então, até ela voltar. Vai se cansar de caminhar, vai lá. Pega um pouquinho de água, um copinho de uma garrafinha d'água, bota o tênis, uma bermuda, sai para caminhar. Vai fazer alguma coisa, vai ocupar a mente vazia. Todo mundo já diz lá fora, é oficina de quem? É do diabo. Se você fica em casa com mente vazia, começa a pensar besteira e fazer besteira, então sai de casa, vai ocupar a mente, vai fazer alguma coisa que presta, alguma coisa que serve, alguma coisa que edifica. Para de pensar besteira. Para de ficar entrando na internet, de conversar com gente antiga, de conversar com gente nova que você nem conhece, de ficar com papo furado e até alguns até pornográfico. Sai desse negócio. Acaba com isso. Amém, Jesus? Ô, pastor, quando eu acordo de madrugada, a coisa fica estranha. Minha esposa está dormindo, eu vou para a sala e eu caio. Quando eu vejo, eu caio. Acorda a sua esposa. Pastor, ela vai me dar um tapa, deixa ela te bater, ué. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Amém, Jesus? Mas acorda, senta com ela e conversa com ela. Seja sincero, irmão. Filha, olha, de madrugada que eu não acordo, está acontecendo uma tentação, quero que você me ajude em oração. Eu posso te acordar? Eu nunca mais quero fazer isso. Eu não vou fazer isso mais contigo. Porque uma hora dessa, mulher desconfiada, é ou não é? Mulheres, vocês estão aí. Mulher desconfiada, sim ou não? O quê? Uma hora dessa ela vai, igual aquele desenho na ponta do dedo, assim. O quê? A casa vai cair, filho. Aí vai ficar feio. Você está sendo fraco? Mulher também faz isso, tá? Está sendo fraca? Senta e conversa e resolve. Fala com Deus, busca Deus. Pede a Deus, pede a Deus, pede a Deus. Na hora certa Ele vai te dar, você vai lá e conversa. Quando eu me converti, eu tinha uma vida de viciado, todo mundo sabe disso. Meu testemunho, 17 anos no vício. Eu fiquei com aquilo no meu coração. Falei, pô, eu tenho que falar com a minha esposa que o vício gera outras coisas. Já como que eu vou falar isso com ela? Porque quem foi viciado, dependente químico, sabe como é que é. Quem foi alcoólatra, sabe como é que é. A coisa é pesada, irmãos. A gente anda por lugares que normalmente não daria.
com pessoas que normalmente não andaria, faz coisas que normalmente não faz. É pesado esse negócio de ver essa vida de vício. Não é para qualquer um, não. É complicado, irmãos. E eu fiquei pensando, como é que eu vou falar para ela? E eu tinha me convertido, irmão, mas sério, conversão séria mesmo. E eu falei, Jesus. Aí comecei a orar. Falei, me dá uma oportunidade, Espírito Santo. Me dá uma oportunidade, Espírito Santo. Um dia eu estava na sala com ela e ela deu uma gargalhada daquelas bem gostosas, assim, de uma brincadeira. Eu sempre brinco com ela, sempre faço brincadeira. E ela riu, assim, aquele sorriso lindo, né? E eu olhei assim, eu falei, não posso deixar. Falei, eu quero conversar contigo. Tinha passado pouco tempo de convertido, mas eu estava orando. Naquela hora Deus falou assim, pode falar. Falei, opa, o Espírito Santo liberou aqui. Não saí falando de qualquer maneira, não. Fui buscar Deus na hora certa. Falei, senta aqui. Olha, você sabe do meu problema do vício, mas quando eu estava lá era assim, a coisa era pesada, acontecia isso. Não vou te dar detalhes, mas estou te falando, porque tenho até vergonha. É assim, porque o vício me levava a fazer tais coisas, e eu estava desse jeito, mas não é... Falei, irmão. Mas na direção de Deus. São coisas que a gente tem que orar a Deus para Deus dar a hora certa. E Deus deu. Irmãos, aí ela ficou assim. Aí eu vi minha esposa com a cara triste, xoxa, chorando. Aquilo corta a gente, né? Machuca. Eu falei, meu Deus, mas não era eu, era o outro. O outro morreu já, foi batizado, ficou nas águas do batismo. Eu sou nova criatura agora. E ela falou assim, me dá um tempo que eu vou orar. Falei, claro, foi tão pesada a coisa. E ela pediu um tempo para orar. E eu orando, Senhor, visita minha esposa, Senhor, visita minha esposa. O Senhor mandou falar com ela, eu falei, visita minha esposa. Aí ela veio e falou comigo, olha, nós nunca mais vamos falar nesse assunto. Presta atenção aqui. Isso é perdão. Isso é perdão. Ela falou para mim assim, nós nunca mais vamos tocar nesse assunto. Não quero mais saber disso. Mas Deus falou no meu coração enquanto você orava e eu orava. Deus falou, você não queria ele convertido? Eu estou te dando um homem de Deus. Você perdoa e vai ter um homem de Deus. Ou não perdoa e vai perder um homem de Deus. Porque você pediu e eu estou te dando um homem de Deus. E ela falou assim, Deus falou isso comigo. Então está perdoado de tudo. E a gente nunca mais toca. Isso é perdão. Nunca mais minha esposa tocou nesse assunto. Nunca mais nós voltamos a falar sobre esse assunto. Nada de curiosidade, mas como era, mas como foi, me dá detalhe com quem foi, onde foi, o que você fazia, como que estava, por que você dormia na rua, o que acontecia na rua. Nunca minha esposa entrou nesse assunto mais. Isso é perdão. Genuíno. Conclusão, 33 anos de casado. Vou fazer 34 anos de casado. Amém, Jesus? Esse é o nosso Deus, que faz a diferença. É só deixar Ele agir e fazer as escolhas certas. Em nome de Jesus. Diga graças a Deus. O nosso Deus é maravilhoso, irmãos. Então coloca isso no seu coração. Ele fala então, no 13, consome-os na tua indignação. Consome-os de modo que não existam mais, para que saibam que Deus reina em Jacó até os confins da terra. Lá. Então se saberá até os confins da terra que Deus faz o quê? Jacó é Israel, Israel somos nós hoje. Então quem governa a sua vida? Quem governa a sua vida? Se você fizer a escolha certa. A escolha é sua. Ele governa. E o diabo tem que saber quem governa você. Seus demônios, os demônios do diabo, né? O exército dele, tem que saber quando fizerem algo contra você. Se fizerem, quando eles só em dar ordem, eles já vão saber. Mas, ô mestre, aquele lá antigamente era nosso. Ô mestre, aquele lá a gente levava para cachaça, a gente levava para maconha, a gente levava para cocaína, levava para o bordel, levava para dormir na rua, para mendigar, para pedir dinheiro. Nós levávamos ele a fazer tudo errado. Ele era nosso, mas mestre, agora ele é daquele lá, ó. Tem certeza que o senhor quer que a gente vá lá? Porque agora ele é daqui. Eles vão ter medo de você. Não tem macumba, feitiço, bruxaria. Não tem nada disso.
Eles é que vão ter medo de você. Amém, Jesus? Porque Deus governa Jacó. Deus governa Israel. Deus governa você se você fizer as escolhas que Deus tem te apresentado. Tira a soberba, tira a maldição, tudo que é de maldição. Tira a vaidade, tira o pecado e veja se Deus não vai governar a sua vida. Você vai começar a tomar decisões perfeitas e muito exatas, muito pontuais, mudando a sua história completamente. Esse é o nosso Deus. Pega a sua folha, vamos orar agora. Vamos amaldiçoar todo o mal, irmão, todo pecado, todo vício. Pega na sua mão agora.